Sublime graça é a mensagem precursora da segunda vinda de Jesus Cristo. É a mensagem de Elias. É a mensagem do Filho do Homem. É a mensagem do sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. William Marion Branham. Somente crer. Revelations, when they seen Jesus in Revelations 1, Em Apocalipse, quando viram Jesus em Apocalipse capítulo 1, his feet looked like brass, divine judgment. seus pés eram semelhantes ao bronze, julgamento divino. The serpent spake of divine judgment to appease God. A serpente falava do julgamento divino e para apaziguar Deus. His judgments are divine. Seus julgamentos são divinos. And then the pole represented the cross, E então a haste representava a cruz. and the serpent represented Jesus, the lovely Lord Jesus. E a serpente representava Jesus, o amável Senhor Jesus. He came down and was made sin. Ele desceu e foi feito pecado. God himself revealed himself in a body made like unto sinful flesh to take away sickness and sin from the world. O próprio Deus se revelou num corpo, tornou-se como carne pecaminosa para tirar enfermidade e pecado do mundo. How beautiful. Que lindo! And there he made a way. Ali ele fez um caminho. Jesus said, as Moses lifted up the brass serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up. Jesus disse, como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Now what was the brass serpent lifted up for? Agora, por que a serpente de bronze foi levantada? For a compound reason. Por uma razão composta. They had sinned and were sick. Eles haviam pecado e estavam enfermos. Now, then Jesus was lifted up, wounded for our transgressions. Agora, então, Jesus foi levantado, ferido por nossas transgressões. With his stripes we are healed. Compound reason. Pelas suas pisaduras fomos sarados, razão composta. And it's still just as real tonight for Christ to heal the sick as it is to save the sinners. E ainda é tão real esta noite, Cristo curar os enfermos, como também salvar os pecadores. More of a miracle for him to save a sinner. É mais milagre ele salvar um pecador? He has to change his ways. Ele tem que mudar seus caminhos. And surely after he's already changed, he will know how to believe God for his healing. E certamente que depois dele já ter mudado, ele saberia como crer em Deus para a sua cura. See what I mean? Vem o que quero dizer? Another beautiful type. Quickly, I've happened to think Outro lindo tipo, rapidamente aconteceu de eu lembrar. in the book of Ruth. No livro de Ruth. Many of you run over the top of that book. Muitos de vocês passam por cima desse livro. Don't think, not thinking what it is. Não pensam, sem pensar o que é. That's one of the most greatest stories in there of a type of Christ in all the Old Testament. Esta é uma das maiores histórias ali de um tipo de Cristo de todo o Antigo Testamento. In the first chapter of
of the book of Ruth, Naomi. No primeiro capítulo do livro de Ruth, Noemi, The word Naomi means pleasant. a palavra Noemi significa agradável. She, her husband, and her two sons left Palestine, type of the church. Ela, seu esposo e seus 2 filhos saíram da Palestina, tipo da igreja. And they left Palestine, went over in the land of Moab. E eles saíram da Palestina, foram para a terra de Moabe. And there they homesteaded out of the homeland. E ali eles se alojaram fora de sua terra natal. That's a symbol of backsliding, like Israel did. Isso é o símbolo de apostasia, como fez Israel. Any Jew that left Palestine was out of the will of the Lord. Qualquer judeu que saía da Palestina estava fora da vontade do Senhor. God gave Palestine to the Jews and said, remain there. Deus deu a Palestina para os judeus e disse, permaneçam aí. And Ruth went out, or not Ruth, but Naomi. E Ruth saiu, não Ruth, mas Noemi. And her two sons got married, E seus 2 filhos se casaram. and all the men died, her husband and the two sons. E todos os homens morreram, seu esposo e os 2 filhos. She started back to her home. Ela saiu a voltar para sua casa. Her daughter-in-laws went part of the way with her. Suas noras foram até parte do caminho com ela. One of them lifted up her eyes and looked back into her homeland. She went back. Uma delas levantou seus olhos e olhou para trás para sua terra natal. Ela voltou. But Ruth, the Moabite, she wouldn't go. Porém, Ruth, a moabita, ela não foi. She loved her mother-in-law. Ela amava sua sogra. She said, go back to your own people. Ela disse, volte para seu próprio povo. I'm old, and if I'd had more children, Estou velha. E se eu tivesse mais filhos, ora? You know the laws, how it had to be in them days, you Bible scholars? Vocês conhecem as leis, como tinha que ser naqueles dias? Vocês estudiosos da Bíblia? Said if I would have a child, it would be... Disse, se eu tivesse um filho, seria... You'd be too old for it when it growed up. Você estaria velha demais para ele quando crescesse. So go back and can remarry. Então volte, pode se casar novamente. Oh, I love this. Oh, gosto demais disto. Naomi now, the type of the Jewish church, Ruth, the type of the Gentile church. Noemi, agora o tipo da igreja judaica, Ruth, o tipo da igreja gentia. Notice, and now here she comes back. See, E agora eis que ela volta, veja. Ruth, being a Gentile, heathen worshiper, she looked back and she said, I'll go with you. Ruth, sendo gentia, adoradora pagã, ela olhou para trás e disse, irei contigo. Where you live, I'll live. Onde viveres, eu viverei. Where you die, I'll die. Onde morreres, eu morrerei. Where you're buried, I'll be buried. Onde fores sepultado, eu serei sepultada. Let your God be my God. Que seu Deus seja meu Deus. That's the Gentile church accepting salvation through Jesus Christ our Lord. Esta é a igreja gentia aceitando a salvação através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Notice what a beautiful picture. Observe que linda figura. And now, wish we had time. E agora eu queria que tivéssemos tempo. The second chapter in Ruth reveals her time to return. When she come back just in harvest time, barley season. No segundo capítulo, em Ruth, revela o seu tempo para retornar quando ela volta exatamente no tempo da colheita, na estação da cevada. And when she seen, looked over the homeland, she wept. E quando ela viu, olhou para a terra natal, ela chorou. I just longing to get into Palestine. Eu anseio chegar na Palestina. See, there was weeping
as they seen the homeland. Veja, elas estavam chorando quando viram a terra natal. Those Jews by the thousands pouring into Palestine. Aqueles judeus aos milhares chegando na Palestina. That's the calendar of the day, brother. Este é o calendário do dia, irmão. I tell you, we're living at the end of the road. Vou lhe contar, estamos vivendo no fim do caminho. I wouldn't be a bit surprised that there's many people sitting here in old age. You'll see the time when there won't be one stone left upon another in Louisville, Kentucky. Eu não ficaria um pouquinho surpreso de que há muitas pessoas sentadas aqui com idade avançada que verão o tempo quando não haverá uma pedra sobre a outra em Louisville, Kentucky. That may be in another year. Pode ser mais um ano. I don't know. Don't say I said a year. Eu não sei. Não diga que eu disse um ano. Don't know. No one does. Eu não sei, ninguém sabe. But we're at the end of the road. Mas estamos no fim do caminho. I know that. E eu sei disso. Those hydrogen bombs and things are ready to explode anytime. Aquelas bombas de hidrogênio e coisas estão prontas para explodirem a qualquer hora. The Jews are going back to Jerusalem. Os judeus estão voltando para Jerusalém. And the six-point star of David, the oldest flag in the world, flies over Jerusalem the first time for 2,000 years. Sign time. E a estrela Davi de 6 pontas, a bandeira mais velha do mundo, hasteada sobre Jerusalém, a primeira vez em 2000 anos. Sinal do tempo. And notice, just as Naomi, who lost everything she had and was returning back just in barley season. E observe, exatamente como Noemi, que havia perdido tudo que ela possuía, estava regressando exatamente na estação da cevada. And Palestine today is becoming to blossom like a rose. E a Palestina hoje está desbrochando como uma rosa. Some of the greatest things is found riches of all the lands of the world. Algumas das maiores coisas são encontradas, riquezas de todas as terras do mundo. Chemicals found in the Dead Sea that's priceless to mention. Produtos químicos encontrados no mar morto que são inestimáveis para se mencionar. Palestine, greatest citron country, lemons that'll weigh 5 pounds apiece nearly raised there. A Palestina, o maior país cítrico, limão que pesa 5 libras, 2,25 kg. Cada quase plantado ali. Think of it. All fulfilling God's divine word. Pensem nisto, tudo cumprindo a palavra divina de Deus. Going home, the Jews returning in barley season. Indo para casa, os judeus retornando no tempo da cevada. She raised up her hands and wept. Ela levantou suas mãos e chorou. And they said, "Here comes Naomi." E disse, aqui vem Noemi. She said, "Don't call me Naomi, for God has dealt with me bitterly," not knowing what she was bringing with her. Ela disse, não me chame de Noemi, pois Deus tratou amargamente comigo, não sabendo o que ela estava trazendo consigo. Little does the Jew know that his rejecting of Jesus only give the Gentile a place to come in. Mal sabe o judeu que sua rejeição a Jesus apenas dá ao gentil um lugar para entrar. Oh, I just love it. Oh, gosto tanto disso. Notice, then when she lifted up her eyes and wept. Note então quando ela levantou seus olhos e chorou. And notice, then they had to get some. E note, então elas tinham que obter. All of her inheritance had been taken away from her. So they had to make a living. Toda a sua herança havia sido tirada dela, então tiveram que fazer algo para viver. Ruth, being a young, beautiful woman, went out into the fields of Boaz to glean. Ruth, sendo uma jovem bonita, saiu para os campos de Boaz para ceifar. That was what the peasants did, the poor.
Isto era o que os camponeses faziam, os pobres. Want you to notice the type the church is. Quero que você note o tipo que a igreja é. It's a poor church. É uma igreja pobre. Ruth being a type of the Gentile bride now. Ruth, sendo um tipo da noiva gentia agora, She went out behind the harvesters to pick up a few straws that had some wheat on it, shuck it off like that in a sack for a living. ela ia atrás das ceifeiras para apanhar alguns ramos que tinham um pouco de trigo neles, debulhava-os assim em um saco para viver. Gleaning barefooted in the fields of Boaz. Ceifando descalça nos campos de Boaz. And Boaz was the Lord of the harvest, representing Jesus Christ, the Son of God. E Boaz era o Senhor da colheita, representando Jesus Cristo, o Filho de Deus. Notice the great Lord of the harvest. Note, o grande Senhor da colheita. And he came out to look upon his fields. E ele veio para ver os seus campos. He saw the gleaners out there. He saw the reapers. Ele viu ceifeiros ali. Ele viu segadores. And when he cast his eyes towards Ruth, he fell in love with her. Christ with his church. E quando ele lançou seus olhos em direção a Ruth, ele se apaixonou por ela. Cristo com sua igreja. He said, "Who is this damsel that gleans in the field?" Ele disse, quem é esta donzela que ceifa no campo? They said, "Ruth brought her back." Eles disseram, Ruth, trouxeram-na. The Jewish church, under the leading of the pillar of fire, under the leading of Jehovah, made a way of the Old Testament for the Holy Ghost Christian of the New. A igreja judaica, sob a liderança da coluna de fogo, sob a liderança de Jeová, proveu o caminho do Antigo Testamento para o cristão com o Espírito Santo do Novo. Brought her with him. Trouxe-a com eles. Oh, we had time to rest on this a little bit. Se tivéssemos tempo para ponderarmos nisto um pouquinho. Notice, coming back. Note, voltando. Then he said, have her to come over and sit under the shade and eat some of the food with us. Então ele disse, diga-lhe para vir e sentar-se à sombra e comer um pouco do alimento conosco. Oh, if we had time to put some emphasis on that. Se tivéssemos tempo para colocar ênfase nisso. Notice, then Boaz looks upon her, seeing she's a virtuous woman. Note, então Boaz olhou para ela, viu que era uma mulher virtuosa. That surely must have been holiness. Com certeza deve ter sido santidade. So he walked around and said to all of the reapers. Então ele andou por ali e disse para todos os ceifeiros. He said, now you, when this young lady is coming behind you, not letting her know it. Disse, agora vocês, quando esta jovem chegar atrás de vocês, sem que ela soubesse, Said, but now when she gets behind you, every once in a while, drop an extra handful so she can get it. disse, mas agora quando ela estiver atrás de vocês, de vez em quando deixem cair um punhado a mais para ela apanhar. Oh my. Oh, que coisa! Going around, having a little meeting over here in a cottage prayer meeting. Por aí tendo uma reuniãozinha aqui, e uma reunião de oração num casebre, Laughed at, made fun of by the others, the other reapers. ridicularizada, caçoada por outros, os outros ceifeiros, Picking up a straw here and there and shucking it out. apanhando um ramo aqui e ali, sacudindo-o, Getting a little blessing here and driving 50 miles for another. obtendo uma pequena bênção aqui, dirigindo 50 milhas para outra. But I'm so thankful for a great big handful once in a while. The little born-again church finds at an old-fashioned revival a handful.
Mas estou tão agradecido por um bom punhado de vez em quando. A pequena igreja nascida de novo encontra, num reavivamento antiquado, um punhado. She'd pick this up, I guess, and say, "Bless the Lord." Ela tinha apanhado isso, eu creio, e disse, bendito seja o Senhor. Shook it out. Sacudiu. And at night time she had a sack full. E à noite ela tinha um saco cheio. Boaz, representing Christ, goes to the city quickly. Boaz, representando Cristo, vai para a cidade rapidamente. He didn't want this girl to get away. Ele não queria que esta moça se afastasse. Said, "Who does she belong to?" Disse, a quem ela pertence? Said, "Naomi." Disseram, Noemi. And the Orthodox Jewish church gave birth to the Gentile church. E a igreja ortodoxa judaica deu à luz à igreja gentia. That's right. Isso mesmo. Said, "Who is she?" Disse, quem é ela? Said, "She's Naomi." Disseram, ela é Noemi. So she goes, Então ela vai. he goes down. Então ele vai. He said, "Now I have got to redeem all of her possessions." Ele disse, agora eu tenho que resgatar todas as posses dela. Now the law of redemption in the Old Testament, that it must be a kinsman redeemer. Agora, a lei da redenção no Antigo Testamento devia ser um parente redentor. The law required not any person could redeem a lost estate, but it had to be somebody that was kinfolks. A lei requeria, não era qualquer pessoa que podia redimir um patrimônio perdido, mas tinha que ser alguém que fosse parente. And then somebody that was able to redeem, worthy enough to redeem, financially able. Então, alguém que tivesse condições de redimir, digno o suficiente para redimir com condições financeiras. How beautiful! Oh, my! Que lindo, oh que coisa! Christ, worthy, double worthy. Cristo digno, duas vezes digno. The King of Heaven, seeing the little Holy Spirit-filled church, dropping a little handful now and then. O Rei do céu, vendo a pequena igreja cheia do Espírito Santo, deixando cair um punhado de vez em quando. Notice, the only way that God could redeem, God had to come down and be made kinfolks to us. Observe a única maneira pela qual Deus poderia redimir. Deus tinha que descer e se fazer parente nosso. God was in spirit. Deus era espírito. God come down and was made flesh. Deus desceu e se fez carne. God was in Christ reconciling the world to himself. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Then in order to redeem man, he had to become man, kinfolks. Então, para redimir o homem, ele teve que se tornar homem, parente. Could you imagine deity coming down made flesh? Pode você imaginar a deidade descendo feita carne? Love. Amor. What will a young man do for his young bride that he wants for a sweetheart? O que um jovem faria para a sua jovem noiva que ele deseja como esposa? He's blind. Ele está cego. He'll do anything. Yes, sir. Ele faria qualquer coisa. Sim, senhor. He wants her. Ele a quer. Nothing can stop him. He's going to have her. Nada pode impedi-lo. Ele a conseguirá. That's the way God did when He seen the church. Foi assim que Deus fez quando Ele viu a igreja. He loved her. Ele a amou. Nothing was going to stop. Nada pararia. He was ready to give His life. God moved down in a body of flesh.
Ele estava pronto para dar a sua vida e Deus mudou para um corpo de carne. Worthy the King of heaven. Made kinfolk. Digno, o Rei do céu tornou-se parente. Then God, after He come into flesh in Jesus Christ, become a kinsman redeemer. Então Deus, depois dele vir em carne, em Jesus Cristo, tornou-se um parente redentor. Watch Boaz. Observe Boaz. Now, before he could have her, he had to ask if there was anybody near kinsman that could take her. Agora, antes dele consegui-la, ele teve que perguntar se havia alguém, um parente próximo, que poderia tomá-la. So, in order, there was no one could do it. So then he had to make a public testimony before Israel that he had redeemed Naomi. Então, não havia ninguém que poderia fazer isso. Então ele teve que dar um testemunho público diante de Israel de que ele havia redimido Noemi. And he redeemed Naomi in order to get Ruth. E ele redimiu Noemi com o fim de conseguir Ruth. Oh, my. Oh, que coisa! He came to his own, and his own received him not. Ele veio para os céus e os céus não o receberam. But he had to redeem Naomi to get Ruth. Porém, ele teve que redimir Noemi para ficar com Ruth. See? Está vendo? Oh, what a beautiful picture. Oh, que linda figura! Tell me God's word's not inspired. Diga-me que a palavra de Deus não é inspirada. Every bit of it speaking of the coming. Cada partezinha dela falando da vinda. And Ruth now waiting. E Ruth agora esperando. And Boaz, the king of the harvest, or the Lord of the harvest, goes outside the gates and calls all the elders of the city. E Boaz, o rei da colheita, ou o senhor da colheita, sai para fora dos portões e chama todos os anciãos da cidade. And made a public testimony outside the gate. E dá testemunho público fora do portão. He said, see to it, all of you people. Ele disse, vejam isto, todos vocês. He took off his shoe, kicked it off before them as a testimony. Ele tirou o sapato e o chutou diante deles como testemunho. Said, I this day have redeemed all of Naomi's lost heritage. Disse, eu neste dia resgatei toda a herança perdida de Noemi. And all of her possessions is mine this day. E todas as suas posses são minhas neste dia. Oh my. Oh, que coisa! Get ready, here it is. Prepare-se, aqui está. Oh, I just feel something moving. Oh, eu sinto algo se movendo. Notice, Christ, before the elders of Israel, led outside the gates of the city and made a testimony. Note, Cristo, diante dos anciãos de Israel, dirigiu-se para fora dos portões da cidade e testemunhou. He was wounded for our transgressions, with his stripes we were healed. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, pelas suas pisaduras fomos sarados. A public testimony, he's redeemed the church. From what? Her lost estate. Um testemunho público, ele redimiu a igreja do quê? Seu patrimônio perdido. In the Garden of Eden we didn't have any sickness. No jardim do Éden não tínhamos enfermidade. The Garden of Eden we had no sin. The Garden of Eden we had no death. No jardim do Éden não tínhamos pecado. No jardim do Éden não tínhamos morte. And God so loved the world, He gave His only begotten Son. E Deus amou
o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito. Made a testimony outside the gate that He had provided a way of escape for all who wanted to come. Deu testemunho fora do portão que Ele havia provido um caminho de escape para todos que quisessem se aproximar. What a beautiful picture. Que linda figura! I hope you can see it. Espero que você possa ver isso. Now, the Lord be blessed. Agora, bendito seja o Senhor. And as I see, maybe my time is getting away. E como vejo, talvez meu tempo esteja se esgotando.